A misterio espiritué que permanecem escondido por seculo, mas hoje o seu decidiu revelar algo que pode mudar o rumo da sua vida para sempre. Nuita pessoa carregam fardo que nao nasram de lá, doença que se repetem na familia, fracasso constante, ciclo de dor que parecem nunca terminar. Isso nao é coincidencia, e herança espiritual. Mas assim diz o Senhor, usu aquel que quebra a cadeia, cortou os grillo invisive e escrevo uma nova historia para os me filo. Você nao chegou aqui por acaso. Existe uma ansa liberada neste momento, e o Espírito Santo já está te conduzindo para romper aquilo que aprisionu geração inteira. Permaneça comigo até o fim, porque hoje o seu vai visitar a sua casa, e você verá a maldição sendo desfeita pela autoridade da oração profética. Quanta vezes você olupará a sua vida e percebe padro que se repetem? Casamento que não deu certo, sono interrompido, batalha financeira sem fim. Talvez você até tenha se perguntado, porque comigo? A resposta é simple, existem correntes espirituais tentando te prender ao passado. Mas hoje, a palavra viva de Deus se levanta para te dizer que a oração é a chave que abre porta fechada. Os salmo no lembram disso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, SL 23. E ainda, o Senhor está perto dos quebrantados de coração, SL 34. Quando você ora, você não apenas fala como Deus, você ativa promessa eterna. E agora, essa mesma oração será o instrumento pelo qual a cadeia de sua família será quebrada e a bênção tomará o lugar da maldição. O Espírito Santo nos direciona ao Salmo 107, 6, ele clamará ao Senhor na sua angustia, e ele os livrou da sua tribulação. Es versículo é uma chave de libertação. Quando você clama, o Senhor responde. Quando você invoca, Deus se move. O mesmo Senhor que libertou Israel da opressão e o que hoje declara libertação sobre a sua vida e a sua descendência. Veja no Espírito, corrente se quebrando, grillo se despedaçando, cadeia que resistirá por décadas sendo destruída e seguindo pelo poder da oração. A palavra do Senhor é fogo que consome a escuridão, e martelo que despedaça a pedra, e rio que arranca a res da maldição e planta semente de bênção. Não importa quanta geração fora marcada pela dor, a sua será marcada pela libertação. Onde havia lagrima, haverá riso. Onde havia vergonha, haverá honra. Onde havia derrota, haverá vitria. Porque o Deus que está aqui hoje é o Deus que muda destino. Assim diz o Senhor, me filho, minha filha, usis o peso que você cargo. Seidas luta que não começará meem você, mas te digo, hoje cortou a res da maldição e plantou a res da bênção. O que se onde passado não conseguirá conquistar, você conquistará. O que on terá motivo de dor, sera testemunho de vitria. Usu o Senhor da tua linagem, e declaro que a partir de ti começa uma nova historia. Usu o Deus que rompe corrente invisive e te do liberdade. Camine em paz, porque a cadeia gia queram. Pe amado, e em nome de Jésus, colocamo agora diante de ti toda a correntes espirituais que aprisionaram a nossa vida e a nossa família. Declaramo que nenhuma maldição terá mais autoridade sobre nós. Quebra, Senhor, toda cadeia de fracasso, de enfermidade, de miséria, de desunião. Que o sangue de Jésus seja o selo que cancela toda sentença contrária. Liberté, Senhor, cada área da nossa vida, emocional, espiritual, física e financeira. Nous nos appropriamo da vitria que vem do teu trono, e declaramo que a nossa descendência vivra de bexo da tua bênção. Pe eterno, te exaltamo e te louvamo porque é fiel. Tu es o Deus que transforma maldição em bênção, tristeza em alegria, deserto em jardim. Declaramo que, a partir deste momento, toda cadeia foi quebrada. Recebemo vida, abundância e vitria em Cristo Jesus. Que a tua presença nos cubra, que a tua paz reine em nos solar que a tua luz brille sobre cada geração da nossa família. Te damo gloria porque j'y avemo a libertação acontecendo. E em nome de Jesus, Amém. Assim diz o Senhor, u coloco em tua maos a chaves da vitria. U te levanto como coluna da tua casa. Tu seras aquel que rompe o ciclo antigo e abriu camino para geração futura. U declaro, a tua familia sera conhecida como familia abençoada. U declaro, tu seras cabeça e não cauda. U declaro, onde havia fracasso, haverá conquista, porque, o Senhor, te escolhi para viver o novo tempo.
mundo onda sombrado passado parecem perseguir a geraço, a uma luz que brilla intensamente, pronta para iluminar o camino e quebrar a corrente que nos aprisionam. E como se estivesmo diante jordao, pronto para entrar na terra prometida, dexando para tra a maldiço que durant tanto tempo no afligiram. A Biblia no fala de Deus que e o mesmo ontem, hoje sempre, Deus que nao muda, mas que pode mudar o curso da nossa historia como uma simple oração. Imagine que você está carregando fardo pesado, fardo que nao esse, mas que foi passado de geração geração. E como se estivesmo caminando como ospe pesado, carregando a consequência dos erros das deciso de nosso antepassado. Mas, a uma boa notícia, nao precisamo me carregar es fardo. A uma oração secreta, uma oração que tem o poder de romper a maldição generacione e trazer liberdade de restauração para nossa vida. Você está pronto para descobrir essa oração secreta? Está pronto para quebrar a corrente que o aprisionam viver uma vida plena e abundante? Então, é importante que você permaneça conosco até o fim, pois vamos compartilhar uma revelação profunda que pode mudar o curso da sua vida para sempre. Se você ainda não se inscreve no nosso canal, agora é o momento perfeito para fazer isso. Inscreva-se agora e ative o sino para receber notificação de nosso próximo vídeo, pois estamos comprometidos em trazer conteúdo de alta qualidade que inspire e transforme sua vida. Ao longo deste vídeo, vamos explorar a profundidade da oração secreta que rompe maldição generacione. Vamos descobrir como essa oração pode ser usada para quebrar a corrente do passado e trazer liberdade e restauração para nossa vida. Vamos examinar a escritura e ver como a palavra de Deus nos dá a chave para viver uma vida plena e abundante, livre das maldições que nos afligem. Então, prepare-se para uma jornada espiritual profunda e transformadora, e vamos juntos descobrir o segredo para romper a maldição generacione e viver a vida que Deus destinou para nós. Uma revelação profunda está presta a ser compartilhada, e você não vai querer perder isso. O Salmo 107 é dos mais poderoso e inspirador da Biblia, e nele que encontramos o versículo ancora que vamos explorar hoje, el clamaram ao Senhor na sua angustia, e ele os livrou de sua tribulação, Salmo 107, 6. Este salmo foi escrito por Davi, dos res mais famoso da historia de Israel, e uma expressão de gratidão e adoração a Deus por ter livrado o povo de Israel de muita tribulação e dificuldade. O contexto histórico do Salmo 107 é fascinante. Davi escreveu este salmo após uma grande vitória militar, quando o povo de Israel havia sido libertado da escravidão e da opressão. No entanto, o salmo não se limita a celebrar apenas a vitória, mas também reconhece a dificuldade e os desafios que o povo de Israel havia enfrentado. E aqui que encontramos o versículo ancora, el clamaram ao Senhor na sua angustia, e ele os livrou de sua tribulação. Este versículo nos diz que, quando estamos em dificuldade, quando estamos sofrendo ou sendo oprimidos, podemos clamar a Deus e ele nos livrará. E uma promessa poderosa, que nos lembra de que Deus está sempre conosco, mesmo no momento mais difícil. Mas, como isso se aplica a nossa vida hoje? Como podemos aplicar este versículo ancora a nossa própria vida, como toda a sua dificuldade e desafio? A resposta é simples, quando estamos enfrentando problema ou tribulação, podemos clamar a Deus, assim como o povo de Israel fez. Podemos orar, pedir ajuda, e confiar que Deus nos livrará. E aqui que a fé entra em cena. Fé não é apenas acreditar em algo, mas é confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. E confiar que ele tem plano para nossa vida, e que ele nos livrará de toda a tribulação. Então, se você está enfrentando dificuldade hoje, se está sofrendo ou sendo oprimido, lembre-se de que você não está sozinho. Lembre-se de que Deus está com você, e que ele está pronto para livrá-lo de toda a tribulação. Clama a ele, ore, e confie que ele o livrará. Quando você estiver passando por momento de vitória, lembre-se de que Deus é o que o livrou, e de graça a ele por isso. O Salmo 107 é lembret poderoso de que Deus é fiel, e que ele sempre está conosco, mesmo no momento mais difícil. Então, vamos clamar a ele, vamos orar, e vamos confiar que ele nos livrará de toda a tribulação. Vamos fazer disso uma prática diária, uma forma de nos conectar com Deus e de confiar em sua providência. Quando fizermos isso, vamos ver como Deus nos livrará de toda a tribulação, e vamos experimentar a paz e a alegria que só ele pode dar.
A medida que mergulamo nas profundezas do Salmo 107, somo envolto por uma hora de libertação e restauração. Au versiculo el clamaram ao Senhor na sua angustia, eleos livru de sua tribulação se torna farol de esperança, illuminando os caminos sombrio e tortuoso da nossa jornada terna. Como rio que flui suavemente, a palavra de Deus no leva a lugar de serenidade de paz, onda aguas turbulenta da vida sao calmada e a onda da adversidade sao aplacada. Neste refugio sagrado, a ferida do passado começam a sarar, a cicatriz da dor e da tristeza começam a desaparecer, e a luz da esperança começa a brilhar como uma estrela nas trevas. A oração se torna instrumento de libertação, canal para que a corrente da opressão sejam quebrada e a porta da prisão sejam aberta. Como jardim que floresce após a chuva, a nossa alma começa a florescer, a petala da fé se abrem, e o perfume da gratidão se espalha pelo a neste jardim da alma, a res da desesperança arrancada, e a semente da esperança plantada. Como pintor que cria uma obra prima, Deus pinta quadro de restauração e renovação, onde a cor da tristeza e da dor sao substituída pela cor da alegria e da esperança. Neste quadro, a nossa vida é recriada, e a nossa história é reescrita. A oração se torna instrumento de transformação, meo para que a nossa mente sejam renovada, e a nossa perspectiva sejam ampliada. Como rio que flui para o mar, a nossa vida começa a fluir para o oceano da eternidade, onda da mortalidade sao superada, e a águas da imortalidade sao alcançada. Neste oceano da eternidade, a nossa alma é livre para nadar, e a nossa espírito é livre para voar. A palavra de Deus se torna anzol que no puxa para cima, para a águas cristalina da salvação, onde a nossa vida é transformada, e a nossa alma é restaurada. Neste lugar de libertação e restauração, a nossa vida é refeita, e a nossa história é reescrita. A oração se torna instrumento de criação, meo para que a nossa vida seja recriada, e a nossa alma seja restaurada. Como sono que se torna realidade, a nossa vida começa a se transformar, e a nossa alma começa a florescer. A palavra de Deus se torna jardim de delícia, onde a flor da esperança e da alegria brotam, e a árvore da fé e da gratidão se erguem. Neste jardim da alma, a nossa vida é canto de alegria, e a nossa alma é refrão de gratidão. Me filho, sei que você está carregando fardo pesado, fardo que não é seu. Você está carregando a consequência da saço de seu ano passado, a cicatriz da dor e da tristeza que foram passada de geração em geração. Mas quero que você saiba que não precisa me carregar esse fardo. Quero que você saiba que a libertação está ao seu alcance. Sou o Deus da libertação, o Deus que quebra a corrente e destrói os grilos. Sou o Deus que cura a ferida interna, que restaura a fé e que renova a esperança. Me filho, sei que você está ferido, sei que você está machucado. Mas quero que você saiba que estou aqui para curar sua ferida, para restaurar sua fé e para renovar sua esperança. Sou o Deus da restauração, o Deus que faz tudo novo. Sou o Deus que transforma a dor e alegria, a tristeza e felicidade e a desesperança e esperança. Me filho, quero que você saiba que você não está sozinho. Estou como você, estou ao seu lado, estou dentro de você. Sou o Deus que habita em você, que vive em você e que se move em você. Sou o Deus que te dá força, que te dá coragem e que te dá sabedoria. Me filho, quero que você saiba que a libertação está ao seu alcance. Quero que você saiba que você pode ser livre, que você pode ser curado, que você pode ser restaurado. Sou o Deus da libertação, o Deus da cura e o Deus da restauração. Me filho, estou falando diretamente com você, estou te chamando para a libertação. Estou te chamando para a cura, estou te chamando para a restauração. Estou te chamando para a vida em abundância, para a vida em plenitude. Se a mensagem que estou te trazendo está tocando seu coração, se está despertando algo dentro de você, peço que você curta este vídeo, que você compartilhe como os outros, que você permita que a libertação, a cura e a restauração cheguem a todo. Sou o Deus da libertação, o Deus da cura e o Deus da restauração. Estou como você, estou ao seu lado, estou dentro de você. Sou o Deus que te dá força, que te dá coragem e que te dá sabedoria. Me filho, estou falando diretamente com você, estou te chamando para a libertação.
Nao de Mormais, me filio, nao de Mormais. A libertasao esta ao se alcance, a cura esta ao se alcance, a restaurasao esta ao se alcance. Usu o deus da libertasao, o deus da cura e o deus da restaurasao. Uestu comme vosse, uestu ao se lado, uestu dentro de vosse. Deus, estamo diante de ti, buscando refugio e protesao. Nossa alma estao cansada, nosso coração estao ferido, mas tu es o nosso salvador. Envie sobre no o te espirito de paz, que nos accalme no fortalça. No te pedimo, Deus, que quebra a corrente que nos aprisionnam, que no libertadas maldisso que no affligem. No te pedimo que no deao asa para voar, para dexar para assombrado passado e caminarem diresao a luz do futuro. Protégez-nos, Deus, dos ataques do inimigo, que busca no destruire no dividir. Protégez-nous da dor e da tristeza, que no tentam roubar a alegria e a paz. No te pedimo que no cubra comme o te manteau de misericordia, que nos envolva e te amor e no garde e te cuidado. No te agradecemos, Deus, por tudo o que tu faz por no. Agradecemos pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericordia. No te agradecemos por no dar a chance de começar de novo, de dexar para a quasa que no pesame de caminarem diresao a futuro melhor. Deus, no te pedimo que no de força para enfrentar os desafios que nos esperam. Dano coragem para superar os obstáculos, para avancer a batalha e para alcançar a vitória. No te pedimo que nos ensine a confiar em ti, a confiar em tua palavra e a confiar em te amor. No te pedimo, Deus, que no mostro te camino, que no guiem te conselo e que no proteja em te cuidado. No te pedimo que no de sabedoria para tomar a decisão certa, para fazer a escola certa e para caminar diresao a te proposito para nossa vida. Deus, no te entregamos nossa vida, nossa família, nossa necessidade e nosso desejo. No te entregamos tudo o que somos e tudo o que temo. No te pedimo que faça de no o que tu quiser, que nos us para a tua gloria e que nos faças instrumento de tua paz e de tua amor. Amen. Deus, no te louvamo e te adoramo, pois tu es o nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. No te agradecemos por tudo o que tu faz por no, por toda a benção que no das, por toda a vitória que no concede. Tu es fiel, Deus, tu es justo, tu es misericordioso. Tu es o nosso refugio, o nosso abrigo, o nosso esconderijo. No te louvamo por tua fidelidade, por tua palavra que nao muda, por tua promessa que nao fala. Tu es o mesmo ontem, hoje sempre, e no te agradecemos por tua estabilidade, por tua confiabilidade, por tua presença constante em nossa vida. Deus, no te confiamos o nosso futuro, pois sabemos que tu o ten e tu amaos. No te confiamos nosso sono, nossa esperança, nossa aspiração. Tu es o nosso guia, o nosso conselheiro, o nosso protetor. Tu no le vapor camino que nao conhecemos, mas no te confiamos, pois sabemos que tu no levarás a lugar que nao imaginamos. No te agradecemos por tua provisao, por tua abundancia, por tua generosidade. Tu no das tudo o que precisamos, e no te agradecemos por tua bondade, por tua misericordia, por tua graça. Deus, no te louvamos por tua gloria, por tua majestade, por tua grandeza. Tu es o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. No te adoramos por tua beleza, por tua sabedoria, por tua poder. Tu es o nosso tudo, e no te agradecemos por tudo o que tu es e por tudo o que tu faz por no. No te pedimos que continue a nos guiar, a nos protéger, a nos abençoar. No te pedimos que continue a nos dar força, coragem, sabedoria. No te pedimos que continue a nos mostrar te camino, te conselo, te amor. Deus, no te amamos, no te adoramos, no te louvamos. No te agradecemos por tudo o que tu faz por no, e no te confiamos nosso futuro, nosso sono, nossa esperança. Tu es o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. No te louvamos agora e para sempre, por tua fidelidade, por tua bondade, por tua misericordia. Amen. E agora, Deus, no te pedimos que desça sobre no, que nos envolva em tua presença, que nos anges de tua alegria, de tua paz, de tua amor. No te pedimos que faça de nos instrumentos de tua paz, de tua amor, de tua gloria. No te pedimos que use nossa vida para tua gloria, para tua honra, para tua adoração. Amen.
Repita comigo em autoridad. Usu livreem Christo Jésus. A maldisao naotem me pode sobre mime. Mina familia et abençoada pelo Senor. Au sang de Jésus me cobre me protéger. À partir de hoje, vivo em vitria, pas e abundancia. Me filio, uteno uma palavra profetica para ti. Deus nao esque ceux de ti, ele nao te abandono. Ele tem plano maior para ti, plano de prosperidad, de paz, de alegria. Ele tem futuro brillant reservado para ti, futuro cheo de esperança, de amor, de vitria. Nao te desanime, me filio, nao te desespere. Deus está trabalhando em tua vida, ele está moldando tua historia, ele está escrevendo tua narrativa. Ele nao Deus de acaso, ele Deus de proposito. Ele tem plano perfeito para ti, plano que te levara a vitria, a alegria, a paz. Me filio, nao te esqueça de que Deus é fiel. Ele é fiel e sua promessa, fiel e sua palavra, fiel e seu amor. Ele nao te abandonará, nao te deixará. Ele está contigo, sempre, e todo lugar, e todo momento. Me filio, quero que tu saiba que Deus te ama, que ele te cuida, que ele te protege. Ele o te paix, o te guia, o te salvador. Ele te tem e sua maos, ele nao te deixará quer. Me filio, quero que tu confies em Deus, que tu confies em sua palavra, e sua promessa, e seu amor. Ele o te tudo, o te refugio, o te abrigo. Ele o te Deus, o te salvador, o te redentor. Me filio, quero que tu saiba que Deus tem plano maior para ti, plano que te levara a gloria, a vitria, a alegria. Ele nao te esquece, ele nao te abandono. Ele está contigo, sempre, e todo lugar, e todo momento. Agora, me filio, quero que tu faça uma declaração de fé. Quero que tu commentes avec deste vidéo uma frase de fé, como, Deus é fiel e confio nele, ou su amado por Deus e confio em sua provisao. Quero que tu declares ao mundo que Deus é fiel, que ele é te paix, te guia, te salvador. Quero que tu compartilhes tua fé comme os outros, que tu inspires os outros a confiar em Deus. Me filio, sei que Deus tem plano maior para ti, sei que ele te levara a vitria, a alegria, a paz. Sei que ele é fiel, sei que ele te ama. Agora, me filio, quero que tu faça essa declaração de fé, que tu commentes avec deste vidéo uma frase de fé. Deus é fiel, confio nele. E hora de declarar tua fé ao mundo, e hora de inspirar os outros a confiar em Deus. Commenta avec me filio, declara tua fé. Su amado por Deus, ele é me paix celestial. Su protegido pelo Senor, ele é me escudo e mina defesa. Mina esperança está em Deus, ele é mina rocha e mina salvação. Su fortalecido pelo Espírito Santo, ele é me conselheiro e me guia. Su livre em Cristo, ele é me redentor e me libertador. Su uma nova criatura em Cristo, ele é me criador e me restaurador. Su filho de Deus, ele é me paix e me Deus. Su herdeiro das promessa de Deus, ele é me provedor e me abastecedor. Su protegido pela mão de Deus, ele é me guardião e me defensor. Su guiado pela palavra de Deus, ele é me farol e mina luz. Su fortalecido pela oração, ele é mina comunicação e mina conexão com Deus. Su abençoado por Deus, ele é me benfeitor e me doador. Su grato por tudo o que Deus fez por mim, ele é me salvador e me redentor. Su confiante em Deus, ele é me refugio e me abraço. Su seguro em Cristo, ele é me salvador e me libertador. Su uma obra-prima de Deus, ele é me criador e me restaurador. Su amado por Deus, ele é me paix e me Deus. Su protegido pelo amor de Deus, ele é me escudo e mina defesa. Su fortalecido pela graça de Deus, ele é mina força e mina sabedoria. Su livre para servir a Deus, ele é me senhor e me mestre. Su uma luz no mundo, Deus é mina fonte e mina inspiração. Su instrumento de Deus, ele é me mestre e me condutor. Su filho de Deus, ele é me paix e me Deus. Su herdeiro das promessa de Deus, ele é me provedor e me abastecedor. Su ser espiritual,
Deus e me criador me restaurador. Usu templo do espirito santo, ele e me habitante me guia. Usu filio de Deus, ele e me pe me Deus. Usu ser amado por Deus, ele e me pe me Deus. Usu ser protegido por Deus, ele e me escudo mina defesa. Repita essa declaração de fé, permita que elas se tornem uma parte de você. Permita que elas sejam sua verdade, sua realidade, sua identidade. Você é amado por Deus, você é protegido por Deus, você é fortalecido por Deus. Você é filho de Deus, você é herdeiro das promessas de Deus, você é instrumento de Deus. Repita essa declaração de fé, permita que elas se tornem sua força, sua inspiração, sua motivação. Você é amado por Deus, ele é ce Deus. Filho amado, fila amada, hoje você entrou em uma nova estação espiritual. O seu registrou a sua oração, Deus dia decretou libertação sobre a sua vida. Agora quero te pedir algo profético, escreva no comentário minha casa somos livre Cristo. Essa será a sua declaração pública de fé, o mundo espiritual reconhecerá a sua vitria. Se esta palavra falou contigo, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe esta vidéo com alguém da sua família. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para libertar geração inteira. Não perça o que está por vir, porque revelação ainda mais profunda será librada aqui. Hoje, você não apenas assistiu a uma vidéo, você vive uma experiência de libertação. Lembre-se, Cristo, a maldição acabou e avançou como su.